Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Oi. 12 horas. 12 horas é a hora certa em Rondônia. Eu tenho chegado atrasado nos últimos dias. Hoje eu cheguei 20 e poucos minutos antes, 20 e poucos segundos, né? Antes do meio-dia, exatamente para evitar esses atrasos costumeiros. Ó, eu vou dar aqui o número, é o 999040095. E esse número eu estou fornecendo para que você escreva, anote, grave. É o número do WhatsApp aqui da Rádio FM 95 e também do programa Falando a Verdade, através do qual você pode fazer as suas considerações, suas reclamações, suas críticas, os elogios também, e por aí vai. E assim nós vamos estabelecendo uma relação cada vez mais próxima, mais inteligível, mais compreensível. E aí vamos saber por que, ter ideia perfeita do porquê que nós somos amigos, porquê que nós nos encontramos aqui de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Porque, tenha certeza, nada acontece por acaso. Ninguém conhece ninguém por acaso. Nada nesta vida acontece por acaso. Ninguém chega até nós por um simples acaso. As pessoas não se encontram por acaso, nem permanecem em nossa vida por acaso, ou por causa desse simples acaso. Pense nisso. O destino é de cada um. Passamos por momentos de plena felicidade em nossa vida, momentos que nos marcam de uma forma surpreendente e nos transformam, nos comovem, nos ensinam e muitas vezes nos machucam profundamente. As pessoas que entram na nossa vida sempre entram por algum propósito. Elas nos encontram ou nós as encontramos meio que sem querer. Assim, tudo o que podemos pensar é que existe um destino em que cada um encontra aquilo que é importante para si mesmo. Ainda que a pessoa que entrou em nossa vida aparentemente não nos ofereça nada, mas ela não entrou por acaso. Não está passando por nós apenas por passar. Conhecer a alma significa conhecer o que as pessoas sentem, o que elas realmente desejam de nós, pois só assim é que poderemos tê-las por inteiro em nossa vida. A amizade é algo que importa muito na vida, e sem esse vínculo nós não teremos harmonia e nem teremos paz. Precisamos de amigos para nos ensinar, nos alegrar e também para cumprirmos nossa maior missão: amar ao próximo como a si mesmo. Observe a sua vida. Comece a recordar todas as pessoas que já passaram por você e o que cada uma deixou. Você estará buscando a sua própria identidade, que foi sendo construída aos poucos, de momentos que aconteceram na vida e que até hoje interferem no seu caminho. Quando sentir que alguém não lhe agrada, dê uma segunda chance de conhecê-lo melhor. Você poderá ter muitas surpresas cedendo mais uma oportunidade.
Quando sentir que alguém é especial para você, diga a ele o que sente e terá feito um momento de felicidade na vida de alguém. Não deixe para fazer as coisas amanhã. Poderá ser tarde demais. Faça hoje tudo o que tiver vontade. Se estiver amando, ame para valer. Vive cada minuto deste amor sem medir esforços. Sopre os ventos, ou aos ventos, os seus sonhos, e eles irão se espalhar e voltar a você em forma de realidade. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção em todas as pessoas. Elas poderão estar trazendo a sua tão esperada felicidade. Com essas palavras, entra no ar. Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa. E agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Começamos hoje falando de novo em Olimpíada. A água da piscina para polo e para saltos ficou verde no Rio de Janeiro, lá no Parque Aquático Ana Lenk, né? Bom, o pior de tudo, além de um ônibus oficial atacado por pedras, ia levando jornalistas estrangeiros de Deodoro ao Parque Olímpico, um deles ficou ferido, é que um carro da Força Nacional entrou por engano numa favela no Complexo da Maré, que está fora do controle do Estado brasileiro, é o Estado do narcotráfico. E por causa disso, por ter cometido esse erro de entrar em território que não é o território brasileiro, foi atacado. O motorista foi morto, um capitão foi atingido e outro soldado também. Isso acontece numa parte que não está sob controle do Estado brasileiro, na cidade que cedia uma Olimpíada. O libelo foi entregue pela acusação ontem, no primeiro dia depois, aliás, no mesmo dia, né, em que se votou, a votação foi pela madrugada, a continuação do processo de impeachment da presidente Dilma. Praticamente decidido, né? Ninguém vai mudar o voto foi aberto, todo mundo viu quem votou em quem no painel, né? 59-21, eu disse aqui que seria 60-21, é que o Renan Calheiros não votou como presidente do Senado, não quis votar, daria 60-21, como eu anunciei aqui. Dilma agora só vai cumprir tabela, né? Vai ter dias para acusação, como teve hoje, depois mais 48 horas para defesa, e antes do 7 de setembro vai estar tudo decidido. Eu não quis acreditar quando me disseram de um discurso da senadora Vanessa Graziotin na tribuna do Senado, na noite da votação. Mas agora eu vi o discurso, a gravação do discurso. Ela disse: uma presidenta inocenta está sendo retirada do poder. Uma presidenta inocenta. Já pegou a coisa, uma maluquice, né? Ela diz, por exemplo, senadores e senadoras. Deveria dizer, para ser coerente, senadoros e senadoras, né? Nessa linguagem maluca que eles adotaram. A propósito, ontem, no plenário do Supremo, o presidente que sai, Ricardo Lewandowski, dirigindo-se à presidente que entra, Carmen Lúcia, perguntou se deveria tratá-la como presidenta ou presidente. Carmen Lúcia respondeu: fui estudante e amante da língua portuguesa. Portanto, vou ser presidente. Claro que ela não seria estudanta, né, nem amanta, que aí poderiam fazer até trocadilho de anta, né, mas ela não ia entrar nessa, né, porque ela não é anta, né.
Fez muito bem a ministra Carmen Lúcia. Vamos recuperar até a língua portuguesa que estava sendo perdida. Aliás, ela vai tomar posse dia 12 de setembro. É mais ou menos a data em que se inicia também o julgamento de Eduardo Cunha na Câmara. Ele conseguiu adiar um pouquinho, porque para ele vai ser uma vitória ele ser cassado depois de Dilma. A propósito de cassações, estão querendo cassar o pastor deputado Feliciano. Eu acho que eu já comentei aqui ou não, aconteceu ontem, anteontem, o diretor da faculdade de jornalismo, onde a moça disse que estuda, me ligou para dizer, olha, não caiam nessa conversa. Ela é uma picareta, me disse ele. Ela falsificou até atestado de que estava fazendo quimioterapia contra o câncer por ter faltado uma aula, por ter faltado uma prova. Mas já nos livramos dela, ela tem má fama aqui na faculdade. Ela disse que é da ONU, nunca pisou na ONU. E também disse que é militante do PSC. O PSC diz que ela nunca assinou ficha com o partido. Mas, enfim, o caso está na polícia, né? Foi feita uma denúncia de agressão por parte do deputado. Se for comprovada a agressão, o deputado vai ter que responder. Se não for comprovada a agressão, a suposta estudante é que vai ter que responder por falsa comunicação de crime e denúncia caluniosa. Por outro lado, estão pedindo também um processo no Senado para o senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, que teria agredido uma moça até que ela perdesse os sentidos, perdesse a consciência. Tutti buona gente. Bom, agora só uma final. Vejam só que interessante. O placar no Senado é igualzinho ao placar da Câmara no impeachment. 72% dos votos favoráveis foi na Câmara dos Deputados, favoráveis ao impeachment, e no Senado 73% dos votos. É a mesma tendência, que aliás vai se repetir no juízo final do governo Dilma. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas. 12 horas e 12 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia e está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Você está vendo, você pode andar na cidade aí todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? E a esperança da comunidade é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso lugar de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas e 14 minutos. 12 horas e 14 minutos é a hora certa em Rondônia. Julgamento decisivo de Dilma Rousseff no Senado deve começar dentro de 2 semanas. Juristas antecipam a apresentação da peça final contra a presidente afastada, o que aconteceu ontem, que terá agora 3 dias, hoje, amanhã e depois, para entregar sua defesa. Eu acho que vai até segunda, que tem um sábado e um domingo aí, né? Para entregar sua defesa. O relator da comissão diz que a presidente afastada atuou em benefício político pessoal. Os juristas responsáveis pelo processo de impeachment da presidente Dilma decidiram antecipar para ontem a entrega da peça final de acusação para acelerar o julgamento da presidente afastada. Com isso, Dilma terá de entregar a defesa até amanhã, até sexta-feira. Começa o contar de ontem, até sexta-feira. E a fase decisiva poderá começar no dia 23 de agosto. Ontem, o Planalto e o presidente do Senado, Renan Calheiros, atuaram para agilizar a etapa da pronúncia em que o Senado decide se a petista irá a julgamento.
O presidente do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, que comanda os trabalhos, impediu manobras de petistas e chegou a cortar o microfone de Gleisi Hoffmann. Relator da comissão do impeachment, Antônio Anastasia, acusou Dilma de agir em benefício político pessoal. Isso tudo é muito lamentável, porque estabelece uma intranquilidade nacional. Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Teste Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos, é a hora certa em Rondônia. Nós estamos de volta agora, contando com a participação da Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Silhote, com a gerência da Sueli Martins, e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdecir Lopes.
Assim está formada a rede independente de rádio transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo os companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a Verdade. Agora 12 horas e 20 minutos. 12 horas e 20 minutos é a hora certa em Rondônia. A coluna Notas e Informações do jornal O Estado de São Paulo vem dizendo o que resta ao ex-presidente Lula. E afirma: resta a Lula que ele e a sua família prestem todos os esclarecimentos como qualquer cidadão teria de fazer. Olha, eu acho isso aqui pleno de correção, pleno de transparência, pleno de justiça, porque nós não somos todos iguais perante a lei, e prestar esclarecimentos não significa que você é condenado ou está condenado. Muitas vezes um esclarecimento evita a condenação, sobretudo se você é inocente. Agora, quando não é inocente, aí a coisa pode pegar. Falando a Verdade. Nesse processo do impeachment e no esforço hercúleo feito pelo PT, pelos senadores, pelos deputados petistas e outros militantes, tem-se visto de tudo. Em meio à defesa da presidente Dilma, acusada de cometer crimes de responsabilidade, e a bizarra acusação de golpe, a senadora Vanessa Graziotin nocauteou o português e disse, anotem aí, o que disse a senadora Graziotin: Dilma é inocenta. Gente, essa coisa de presidenta, que agora virou inocenta e vai ser doenta qualquer dia desse, é loucura. Olha, ontem foi eleita a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, foi eleita presidente da Corte Suprema Brasileira. E aí, alguém perguntou a ela: como a senhora quer ser tratada? Como presidente ou como presidenta? E ela respondeu muito tranquilamente: olha, como eu estudei, eu prefiro ser chamada de presidente. Meu Deus do céu. 12 horas e 22 minutos. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. Cardiocenter, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamentos de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardiocenter, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior pode telefonar. É só ligar 32230088. Falando a Verdade. Agora 12 horas e 23 minutos. 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia. É hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor com Átila Nunes. O advogado Átila Nunes do serviço reclamaradianta.com.br lembra: em caso de compras realizadas em lojas físicas, o fornecedor não é obrigado a aceitar a desistência de uma compra, tampouco a troca. Se o produto estiver com defeito, o fornecedor deve consertá-lo no prazo de 30 dias, mas não é obrigado a substituí-lo. 1 minuto em defesa do consumidor com Átila Nunes. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito.
Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a verdade. 25 minutos, 12 horas e 25 minutos é a hora certa em Rondônia. O Rondoncap continua realizando sonhos. Cele seu Rondoncap neste fim de semana e concorra a valiosos prêmios. Transmissão do sorteio ao vivo, todos os domingos a partir das 17 horas, aqui pela Rádio 95 FM. Com o Rondoncap você arrisca a sorte e ainda ajuda a PAI Brasil. Seja solidário. Rondoncap. Fácil de ajudar, fácil de ganhar. Falando a verdade. E você do interior do estado, que pode ter comprado um Rondoncap aqui na capital, também pode acompanhar pela internet. Você entra no site www.radiofm95.com.br e acompanha a nossa programação e acompanha o sorteio. Falando a verdade. 12 horas e 26 minutos. 12 horas e 26 minutos é a hora certa em Rondônia. O jornal O Estado de São Paulo publica hoje um editorial intitulado O que resta a Lula, e diz o seguinte: sem ter apresentado argumentos capazes de desfazer a suspeita cada vez mais concreta de que foi beneficiário do monumental esquema de corrupção que funcionou no seu governo e no governo da sua sucessora Dilma Rousseff, o chefão petista Lula da Silva adotou de vez a estratégia de politizar o caso. Não lhe parece restar alternativa. Como a justiça mostrou-se imune às chincanas do exército de causídicos que lhe prestam serviço, Lula transformou a vitimização em sua principal, se não única, linha de defesa. Pouco lhe importa se essa atitude, que inclui achincalhar a imagem da justiça brasileira no exterior, prejudica a percepção internacional a respeito das instituições democráticas do país. O que interessa é inventar argumentos que transformem os agentes da lei dedicados a investigar Lula em algozes do ex-presidente que estariam a soldo das elites interessadas em alijá-los da eleição presidencial de 2018. Eu acho este editorial do Estadão perfeito. Não há o que corrigir. Está correto. De bom tamanho. Corajoso. Agora, resta a nós, simples mortais, lermos, estudarmos, refletirmos, para poder ganhar a certeza de ser verdadeiro ou não verdadeiro o que contém essas palavras, para a gente poder decidir na hora que formos chamados a apresentar a nossa decisão. Falando a verdade. Agora, ao tempo em que essa Operação Lava Jato é chamada de golpe e misturado, porque é da Lava Jato que se chega ao impeachment. Ao tempo em que isso é chamado de golpe, etc., etc., a Operação Lava Jato é tida como um exemplo de combate à corrupção. E quem diz isso é um juiz. Nós vamos conhecer o pensamento desse juiz no próximo intervalo, porque agora são 12 horas e 30 minutos. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade.
Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O melhor do sertanejo na sua manhã. Meu Brasil! Todo dia às 7 da manhã. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com a segunda metade do nosso Falando a Verdade, edição desta quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto. Aliás, hoje é o dia do advogado, porque se comemora no 11 de agosto a criação dos estudos jurídicos no Brasil, né? Então, os advogados estão de parabéns aí a essa categoria profissional. O nosso abraço, o nosso respeito e o desejo de que sejam cada vez mais operadores do direito. Falando a verdade. Pois é, gente. A Lava Jato é um exemplo de combate à corrupção. Quem diz isso é um juiz norte-americano. Ele diz o seguinte... Cadê? Onde é que tá, gente? Esse pessoal faz as coisas e empurra não sei para onde. Também... Tem que adivinhar. O juiz federal no estado de Maryland, nos Estados Unidos, o americano Peter Mest, disse que o julgamento do Mensalão e a Operação Lava Jato deixaram para trás os tempos em que escândalos de corrupção política terminavam em pizza no Brasil. Por muito tempo os brasileiros reclamaram da impunidade e muitos achavam que era algo com que se devia conviver. Ele diz numa entrevista dada à BBC no Brasil. Ele diz, isso mudou. Segundo ele, a atuação do juiz Sérgio Moro e dos procuradores e policiais federais da Operação Lava Jato é citada em conferências globais como um exemplo do que pode ser feito contra a corrupção.
Ele afirma, porém, que há questionamentos legítimos sobre o uso de prisões preventivas no processo para conseguir acordo de delação premiada, quando réus confessam os crimes e aceitam colaborar com as investigações em troca de penas menores. Vários réus da Lava Jato foram presos antes de serem condenados e negociaram acordo de delação enquanto estavam na prisão. Agora, e se não fosse assim, eu pergunto, eles teriam delatado? E se não fosse assim, eles teriam colaborado? É uma pergunta que a gente faz. Eles teriam colaborado? Eu penso que não. Eu penso que nós teríamos grandes dificuldades para conseguir a colaboração deles. E aí fica difícil, né? Fica muito difícil. Mas eu fico feliz que a atuação da Justiça, da Polícia e do Ministério Público Brasileiro estejam servindo de modelo e de exemplo para o resto do mundo. Porque esse negócio de corrupção, eu sempre falei aqui, é coisa de gente. Onde tem gente, tem corrupção. Mais ou menos corrupção, mas sempre tem. Agora, na medida em que se estabelece um modus operandi para combater essa doença chamada corrupção, as coisas melhoram. O cara não erradicar a varíola, não erradicar a paralisia infantil. Pô, um dia a gente pode erradicar a corrupção. É só usar o remédio certo, na hora certa e na dose certa. Falando a verdade. 12 horas e 36 minutos. 12 horas e 36 minutos é a hora certa em Rondônia. E da Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes, sem juro no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros, a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron é entregue em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 984240145. Falando a verdade. Agora são 12 horas e 38 minutos. 12 horas e 38 minutos é a hora certa em Rondônia e é hora de Alto Papo com Boris Feldman. Quais são os carros mais econômicos disponíveis no mercado brasileiro? Bem, 2 deles não contam porque são os híbridos que custam mais de R$100 mil. Estamos falando de Toyota Prius, Ford Fusion e que tem um consumo baixo porque a cada momento que estão rodando com eletricidade não estão bebendo nada de gasolina nem álcool. Entretanto, custam caro porque tem 2 motores, elétrico e a combustão. E por isso são chamados de híbridos. Mas vamos falar de carros compactos, leves, baratos. Os 2 de menor consumo no Brasil são da Volkswagen, o Up 1.0 TSI, com turbina, com injeção, e da Peugeot, o 208 1.2, para lá de 10 km por litro na cidade e em torno de 15 km por litro na estrada. E os grandes beberrões? Não contando com Ferraris, Lamborghinis e Quetais, quem mais bebe são picapes e SUVs flex. No alto do pódio, o Mitsubishi L200 Triton, tanto 4x2 como 4x4 com etanol, não fazem nem 5 km por litro na cidade nem na estrada. Num desonroso segundo lugar, Chevrolet S10, tanto a 2.4 como a 2.5, fazem 5 km por litro na cidade e 5,5 na estrada. E em terceiro lugar, o Hyundai Tucson, 5 km na cidade, 5,9 na estrada. 12 horas e 39 minutos. 12 horas e 39 minutos é a hora certa em Rondônia. E o Veste-Faro agendado 2016.2 está aí. A Faro, Faculdade Rondônia, informa que as inscrições para o Veste-Faro agendado continuam abertas e restam as últimas vagas.
A Faro oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação. Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. A Faro participa ainda de programas governamentais como Enem, FIES e Ciências Sem Fronteiras. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br ou pessoalmente no Campus Faro, na BR-364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3217-5151. Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. 12 horas e 40 minutos. 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia. O ex-presidente Lula esteve em Brasília na última terça-feira, no Palácio da Alvorada, com a presidente Dilma Rousseff, ex-ministros do PT e dirigentes de partidos aliados, para definir o tom da carta aos senadores que deveria ter sido divulgado ontem. A presidente Dilma estava refazendo o documento e retirando do texto alguns itens que havia incorporado por sugestão do senador Cristóvão Buarque. Aliás, ela ficou chateadíssima com o Cristóvão Buarque. E o Cristóvão Buarque foi lá, deu alguns palpites. Não, tira isso, bota aquilo e tal. E quando foi na hora de votar, votou a favor do afastamento da presidente Dilma. Com a defesa da equipe econômica comandada por Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, também sugeriu algumas alterações para não haver choque, né? A presidente afastada ficou decepcionada com Cristóvão Buarque, que já se reuniu algumas vezes com ela no Alvorada. Fez sugestões para a carta aos senadores, mas depois disso deu declaração favorável ao impeachment. Além do jantar que houve na terça-feira com Lula, Dilma também convidou senadores da base aliada para um almoço ontem no Palácio da Alvorada. E foi lá que foram apresentadas as diretrizes da Carta aos Senadores e ao povo brasileiro. Concebido inicialmente para ser uma espécie de programa da volta de Dilma, o documento já passou por várias mudanças e agora está sendo visto até por aliados como mais um aceno político, para marcar posição diante de um impeachment considerado irreversível. O presidente do PT, Rui Falcão, criticou na semana passada a proposta de um plebiscito popular para antecipação das eleições presidenciais de 2018, que é o principal argumento a ser usado por Dilma na carta aos senadores. Além disso, até agora não há acordo em relação ao uso da tese do golpe no documento. O ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, disse à presidente Dilma que ela deve retirar essa expressão do texto porque os parlamentares podem se sentir ofendidos, o que seria ainda mais prejudicial no julgamento do impeachment. Lula chegou a Brasília no final da tarde de terça-feira. Ontem ele também se reuniu com deputados e senadores do PT para tratar do futuro do partido que vive hoje a maior crise dos seus 36 anos. 36 Falando a verdade. Teve uma crise forte em 2005, né, com aquele negócio do mensalão, e agora essa com a Lava Jato. Realmente é um negócio pesado. O New York Times, o Le Monde e o Diário de Notícias, editado o Le Monde na França, o Diário de Notícias em Portugal e o New York Times nos Estados Unidos, deram pequenos destaques à decisão do Senado que pronunciou a presidente Dilma Rousseff. Eles deram destaques às Olimpíadas. As Olimpíadas foram mais importantes, chamaram mais atenção. E aí, o barco continua navegando. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos, 12 horas e 45 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento
Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Desce Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade, edição desta quinta-feira, 11 de agosto de 2016. Agora eu quero falar com vocês sobre a Ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na Ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo, e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a Ótica Cabeça Branca. São 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a verdade. E agora, 12 horas 49 minutos e 25 segundos, é a hora certa em Rondônia. Rapaz, essa coisa tá ficando difícil, muito difícil. Em conversa com amigos, Emílio Odebrecht,
pai de Marcelo Odebrecht, que está fazendo a delação premiada, disse que considerava importante que 3 pessoas saíssem poupadas da avalanche política: Lula, Temer e Fernando Henrique Cardoso, para que o país não derreta. Meu Deus do céu! Odebrecht não se referia à delação de executivos da empresa apenas, mas sim ao cenário geral do país. Bom, isso aqui é uma rápida sinalização do quanto tem-se ainda que conhecer sobre todas essas histórias esquisitas, essas histórias complicadas. Meu Deus do céu! Olha só essa historinha aqui, gente. Um homem que ficou preso 6 meses, mesmo após receber uma ordem de soltura. Ele recebeu a ordem de soltura e ainda ficou preso 6 meses. Ganhou na justiça o direito de receber indenização de R$ 26.400 do estado de São Paulo. Ele foi detido em Marília por furtar 2 frascos de filtro solar numa unidade das lojas Americanas em 2014. A Defensoria Pública pediu que ele respondesse ao processo em liberdade e foi atendida pelo juiz. Mas o autor continuou atrás das grades por um erro burocrático. A decisão de agora, também obtida pela Defensoria Pública, é de primeira instância. O Estado de São Paulo diz que vai recorrer. Meu Deus, o homem... É o seguinte, eu tenho um dispositivo legal que fala de coisas assim de pequena monta e de valor irrelevante. A pena também é um negócio simbólico, tem mais o efeito educativo do que punitivo, né? E aí, porque não foi cumprida a lei, o Estado está sendo condenado a pagar 26.400. Quem devia pagar os 26.400 é quem levou o Estado a essa situação. E quem levou? Talvez a Procuradoria-Geral do Estado, talvez a Advocacia-Geral do Estado, e por aí vai. Ficam fazendo tempestade em copo d'água, e aí os grandes desfalques, os grandes assaltos aos cofres públicos passam desapercebidos, porque eles ficam perdendo tempo com um cara que roubou 2 tubos de filtro solar. Ah, que é isso, companheiro? Falando a verdade. Ah, fica difícil de entender, fica difícil de ser brasileiro diante dessas coisas. E o pior é o seguinte, é que a gente não pode dar palpite, né? Dar palpite. Se o promotor erra, se o juiz erra, e o Estado, por isso, é punido, quem paga sou eu. Fazem um rateio, vamos fazer um rateio com o povo, aí cada um dá 1 centavo, dá 2, dá 3, dá R$1, dá 4, dá 10, para pagar a conta. Mas o poderoso, que errou, que não aceita palpite, que não aceita sugestão, etc., se sente um semideus, esse não paga nada, paga tanto quanto eu, paga tanto quanto a senhora. Será que isso está certo? Por que eu tenho que pagar pelo erro dos outros? Falando a verdade. Uma discussão sobre a ordem dos saltos em um treino foi apenas o desfecho para a briga entre as brasileiras Giovanna Pedroso, de 17 anos, e Ingrid Oliveira, de 20 anos, que competiram juntas na disputa sincronizada de saltos ornamentais da plataforma de 10 metros na Olimpíada Rio 2016, na tarde da última terça-feira. As duas chegaram aos Jogos sem conversar, e a situação foi agravada depois que Ingrid tentou levar um rapaz para o quarto que elas dividiam na Vila Olímpica, local em que o time Brasil está concentrado nas Olimpíadas. E isso já começou a repercutir entre a equipe nacional. Tudo bem, então, agora, companheira, a Olimpíada vai acabar, você não aguenta mais uma semana de jejum, depois tu leva o rapaz até para tua casa, ninguém vai, né?
se concentra. Aí deu o que deu. Né? Perderam, tinha que perder, já estavam arengando, mais essa coisa de não poder levar o rapaz e tal. Ah, companheira, assim fica difícil. Falando a verdade. 12 horas e 55 minutos, é hora certa em Rondônia. E é hora de chamar o Macaco Simão. José Simão, excelência! Buenos dias, Boechat. Acorda, macacada. Excelência. Pois não. Eu preciso te dizer uma coisa. O PGN tem... Ih, tirei a rádio do ar, peraí. Não, pronto. O PGN tem 10 anos. Eu acho que... O nosso Partido da Genitália Nacional. É, e eu sou vice-presidente desde então, sabe? Eu confesso que essa é uma situação que me deixa num plano inferior. Você quer dar o golpe? É, eu queria uma DR. Eu queria uma DR. Você quer dar o golpe? Eu queria uma DR. Não pode mais confiar em vice. Eu adorei esse negócio de DR. Discutir relação. Eu queria DR, presidente. Você quer dar o golpe? Oi, amor. O que está acontecendo? Nada. Sua voz está estranha. Precisamos conversar pessoalmente. Isso é Neymar e Galvão. Tá rolando uma... Tá climão, viu, entre os dois. Tá rolando uma DR. Excelência, sabemos predestinados aí? Sim, temos 2 predestinados olímpicos. Oba! Tá aqui. Chinês de tênis de mesa. Li Ping. O que é ping-pong? Esgrimista brasileiro. Li Ping. Ele é chinês de tênis de mesa. É, a dupla é Li Ping e Vu Pong. Você sabe, Simão, que ninguém hoje em dia chama tênis de mesa de ping-pong. Eu não sei porque que mudou o nome, mas enfim, de qualquer maneira. É porque a mesa é diferente, ela é toda pequenininha. Ah, é menor que as nossas mesas? Bem menor, é pequenininha. Ah, maravilha. E eu assisti anteontem, era Brasil e Japão. Isso. E os 2 eram japoneses. Japão e temos Japão. a piada pronta do dia. Que é a senadora... Peraí, mas você não falou... esse é o predestinado. É o Li Ping. Tá, mas você disse que tinha outro predestinado. Tem um esgrimista brasileiro. Isso. Qual é o esgrimista? O que foi joga esgrima. O nome dele é Atos. um dos 3 mosqueteiros. Ai. Medalha de ouro, Atos. Medalha de bronze. Não, medalha de ouro em esgrima, Atos. Medalha de bronze, Aramis. Aramisa, né? Aramis. Medalha de prata, Portos. E D'Artagnan chora pela derrota. Excelência, vem cá e conta aí pra nós o que você ia falar da piada pronta. Tem aqui, piada pronta. A senadora Vanessa Graziotin, no plenário, falou o seguinte: a presidenta é inocenta. Não falou isso. Você tá de sacanagem. Não tô sacanagem. A presidenta é inocenta. Eu falei, então não vai ter impedimenta? Tem placa hoje? Temos. Opa. Você tá mandando a foto aí. Tô vendo aqui. É essa Pokémon mania, né? A Pokémon mania tão grande que uma juíza do Fórum Trabalhista de Minas botou esse cartaz aqui na porta: proibida a captura de Pokémon na sala de audiência. Não. Hasta amanhã, excelência. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta quinta-feira, dia 11 de agosto de 2016, com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá, um abraço, boa tarde, tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. Falando a Verdade.
Falando a verdade. Falando a verdade. Falando a verdade. Falando a verdade. Falando a verdade.